Oi, gente, falando um pouquinho sobre a série Bebê Rena, que está fazendo o maior sucesso na Netflix. E essa série faz a gente refletir um pouco sobre os nossos relacionamentos. Então, nos dias de hoje, os nossos relacionamentos são líquidos, né? O que que isso significa? Relacionamentos que têm dificuldade de serem aprofundados, vínculos que não ganham raízes profundas. E na série a gente vê muito isso, relações de dependência. E toda relação de dependência é uma relação que não tem uma raiz profunda afetiva, embora pareça o contrário. Então, no filme, o personagem Donnie, ele é perseguido, stalkeado pela personagem Marta. E no filme fica claro que, obviamente, que ela tem um comportamento, né? Deve ter algum tipo de transtorno, como por exemplo o transtorno borderline, e depois ela é até criminalizada pelos seus comportamentos, obviamente. Mas o que acontece ao longo, né, do desenrolar da história da série é que a gente vai vendo que o Donnie acaba se identificando com ela. Então, da mesma forma que ela tinha comportamentos extremos, né, de dependência, de oscilação do humor, de não conseguir se regular emocionalmente, lidar com as suas emoções e ficar extremamente dependente de uma pessoa, o Doni também tinha isso. Então obviamente que se tem dependência, existe uma autoestima fragilizada. Então, o filme também deixa muito claro o quanto, se ela tinha uma autoestima fragilizada, obviamente, em função até mesmo desse transtorno que ela tem, provavelmente, ele também tinha, porque o que sustentava a presença dela na vida dele era justamente essa falta de autoestima, essa dificuldade com a autoimagem, com a autoestima dele. Então, o filme é interessante para a gente ver que nos nossos relacionamentos a gente ressoa com a pessoa com quem a gente está se relacionando. Então, se a gente tem, a gente acaba se identificando, né? A gente tem identificações com aquela pessoa. Então, ambos se identificavam ali nessa dificuldade de se aprofundar, né? Nessa dificuldade de levar a própria vida sozinho, nessa carência de autoestima e também na dificuldade de lidar com frustrações. Então, no final do filme, né, da série, ela acaba justificando o porquê do apelido, e aqui eu vou ter que dar um spoiler para poder comentar com vocês. Então, ela chamava ele de bebê rena, porque rena, né, ela tinha uma renazinha quando ela era pequenininha de pelúcia, e quando os pais dela brigavam, ela se agarrava nesse brinquedo, né, nesse animalzinho de pelúcia, e se sentia protegida agarrando esse bonequinho. E ela chamava ele assim porque ela projetava nele a mesma sensação de conforto que aquela cena da infância dela representou, ou seja, que aquela renazinha, né, aquele brinquedo representou para ela. Então ele era como se ele representasse esse brinquedo que na infância dela trouxe conforto para ela. E ao mesmo tempo, ela representava para ele, já que ele queria ser ator, comediante, representava a aprovação das pessoas, a admiração das pessoas que ele tanto queria ter e que ele tinha muita dificuldade de ter. Esse é um ponto, né, do filme, né, da série. Tem vários outros pontos interessantes de serem analisados, mas um que também me chamou a atenção foi o da repetição inconsciente que a gente acaba fazendo com os nossos familiares. É muito comum a gente repetir padrões familiares. Então, por exemplo, se tem um caso de aborto na nossa família, é muito normal que tenham vários, por exemplo. Se tem casos de separação na nossa família, tipo assim, os nossos antepassados, os nossos avós se separaram, os nossos pais se separaram, a tendência é que a gente siga esse modelo, se a gente não tomar consciência desses padrões e fizer algo em termos de autoconhecimento para mudá-los. Então ele acaba se deparando com um padrão de comportamento de não conseguir se expressar, de lidar mal com as suas emoções, de ter uma autoestima deteriorada,
em função de um abuso sexual que ele sofreu. E quando ele vai contar isso para os pais dele, ele descobre que o pai dele sofreu a mesma coisa. Então, daí a nossa importância, né? A importância de, durante um processo terapêutico, a gente investigar os nossos padrões familiares para que a gente possa tomar consciência e trabalhar essas dores dentro da gente para que a gente não repita essa tendência. Um outro ponto interessante foi que ele se sentiu mais curado, mais livre, quando ele se vulnerabilizou diante dos pais. Então, quanto mais vulnerável a gente se permite ser, né? Então, isso significa o quê? Se a gente tem uma dor dentro da gente, é muito importante que a gente exponha essas dores, porque geralmente quando a gente tem uma dor, a nossa tendência é fazer o contrário, é guardar, é não deixar ninguém saber, ou até mesmo fingir que a gente não tem essa dor. E quando ele resolve fazer o contrário, depois de fazer da vida inteira ficar se escondendo, e quando ele resolve fazer o contrário, ou seja, compartilhar aquela dor com os pais dele, ele consegue se sentir melhor e ele consegue então olhar para a situação emocional dele, que ele vinha fugindo há tanto tempo, e fazer movimentos na vida dele para poder se curar e para poder, inclusive, se desconectar da Marta, porque ele também ficou muito conectado a ela em função dessa codependência, né? Porque ela era dependente dele, obviamente, por ser stalker, mas ele também acabava sendo dependente dela. Então é uma série muito interessante para a gente refletir sobre os nossos relacionamentos. É uma série que toca muito, porque a maioria das vezes, né, em algum ponto dessa história, a gente vai acabar se identificando, porque nos nossos relacionamentos, em algum ponto, a gente ficou um pouco dependente, ou o outro ficou dependente da gente, ou a gente teve questões de autoestima. Então, essas questões são comuns, né, na maioria das pessoas. Então, é uma série que faz a gente refletir sobre os nossos relacionamentos, sobre o nosso mundo interno e sobre os nossos padrões familiares que precisam ser mudados. Então, recomendo muito, é uma série muito impactante, mas muito interessante de se analisar.